Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a memória de Santo Inácio dos Bem-aventurados, Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros, isto é, dos 40 mártires que vieram evangelizar o Brasil. E para iluminar a nossa compreensão, para nos inspirar espiritualmente, vamos tomar esta memória, vamos refletir a respeito desta memória a partir da primeira leitura de hoje, retirada do profeta Isaías. Diz aqui que, vocês já sabem, eu já falei aqui para vocês, que o reino de Israel, a partir de Roboão, filho de Salomão, ele se dividiu em, vamos usar uma linguagem nossa hoje, em 2 países. O país do norte, com as 10 tribos, e o país do sul, com as 2 tribos, só que, embora o sul fosse menor, apenas com 2 tribos, no sul estava a tribo de Judá, a casa de Judá, que era a família de Davi. Deus havia prometido que da casa de Davi sairia o Salvador. Então, embora o sul fosse apenas com 2 tribos, no sul estavam presentes as promessas de Deus. E era no sul que estava também o templo de Jerusalém. Pois bem, diz aqui que no tempo do rei Acás, que era rei no sul, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, aconteceu que Razom, rei da Síria, e Faceia, filho de Romelias, rei de Israel, puseram-se em marcha, isto é, um país, a Síria, e o norte se colocaram em guerra contra o sul. E o sul não ia aguentar, porque os 2 juntos eram mais fortes do que a casa de Judá, o reino do sul. Deus então envia o profeta Isaías e diz aqui que quando, é bonita aqui, é poética a imagem, diz aqui que quando o rei de Judá soube que os 2 países vinham contra ele, que a Síria e Israel, o reino do norte, vinham contra ele, diz aqui que tremeu o coração do rei e de todo o povo, como as árvores da floresta diante do vento. Assim como o vento forte sopra e as árvores balançam, o coração do rei e de todo o povo balançou de medo. Isto é, estamos perdidos. Não vamos conseguir enfrentar esse inimigo mais forte do que nós. E vai então, neste contexto de medo, de terror, de insegurança, vai o profeta Isaías e diz: não tenha medo, eles vão te atacar, mas nada do que eles planejaram vai se realizar. Versículo 4, procura estar calmo, não temas nem estremeça o teu coração, por causa desses 2 pedaços de tição fumegante. Isto é, são 2 pedaços de coisa, não vão conseguir nada. Não temas e não tenha medo, por causa desses 2 pedaços de tição fumegante, diante da ira furiosa de Razom e da Síria, filha de Romelias. Isto diz o Senhor, versículo 7, este plano fracassará, nada disso se realizará. Isto é, eles não vão conseguir te destruir, mas uma coisa é necessária. Versículo 9, se não confiardes, não podereis manter-vos firmes. Isto é, confie, se você confiar, você se manterá firme. Confie na palavra, confie em Deus, Deus não permitirá. E aí, se vocês depois lerem, vocês vão ver as consequências de tudo isso. Mas o que é que eu gostaria de tirar desta leitura de hoje?
que Deus nos chama à confiança nele, principalmente nos momentos de dificuldade. Confiar em Deus quando tudo está tranquilo, confiar em Deus, dizer: eu creio na divina providência. Eu tenho rezado pela minha família, logo eu creio que Deus tem cuidado da minha família. Eu tenho rezado pela salvação da minha alma e eu creio que Deus tem cuidado de mim. Eu tenho colocado diante de Deus estes meus problemas e eu creio que Deus está à frente de todos eles. Isto é, você coloca diante de Deus aquela situação. Ora, se você rezou, se você colocou diante de nosso Senhor, independentemente do que esteja acontecendo, você é chamado a dizer: não, Deus prometeu que cuidaria de mim. Deus está à frente. Não sei como é que as coisas vão se desenrolar, mas está tudo nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de nosso Senhor. Eu confio. Isto é, esta confiança que nos mantém firmes diante de Deus e diante dos homens. Pois bem, foi esta confiança que esteve presente no coração do bem-aventurado Inácio de Azevedo e dos 39 mártires. Diz aqui, nós estamos aqui no século XVI, no início do século XVI, e Inácio de Azevedo, um jovem de família nobre, imagine, ele, pelo lado da mãe, ele descende de Santa Isabel, rainha de Portugal, e foi pajem do rei. Então assim, ele vivia na corte, ele tinha conforto, riqueza e uma promessa de um futuro promissor. Só que ele desejava no seu coração se consagrar totalmente a Deus e se consagrar à missão. Tornou-se jesuíta, consagrou-se a Deus, mas ele não queria só consagrar-se a Deus, ele queria se consagrar a Deus numa vida difícil, porque ele queria ser missionário. Ele queria ser missionário ou nas Índias ou no Brasil. E o superior geral dele disse: então vá fazer uma visita da ordem para conhecer o Brasil. E ele foi e passou 2 anos aqui nas nossas terras, conhecendo a situação. Vocês podem imaginar, meus santos, as dificuldades. Doença, os índios, muitos eram canibais, isto é, a insegurança, as dificuldades, a total falta de conforto. E estava ali aquele jovem que tinha tudo para ter uma vida segundo os olhos do mundo, uma vida promissora. Estava ele na pobreza e nas dificuldades aqui da nossa terra. 2 anos depois, ele volta para Portugal e ele volta para convencer os portugueses e os espanhóis também de mandarem missionários para o Brasil, para perderem a sua vida ganhando almas para o céu, porque ele cria profundamente que esta era a vontade de nosso Senhor, aquela confiança de que Deus proveria. E olha que no período em que ele foi como visitador, 2 irmãos seus voltaram porque não aguentaram as doenças, a fome, a insegurança, a falta de conforto. Quando eu falo aqui falta de conforto, vocês compreendem, né? É algo que nem de longe se assemelha a uma falta de conforto que nós venhamos a experimentar. Era uma situação dificílima. Era dormindo no chão, em rede, em cabanas, era passando fome e comendo comidas estranhas, porque era um outro país, uma outra realidade, com doenças, expostos a doenças. Então alguns retornaram porque não aguentaram, mas ele voltou e voltou inflamado de zelo, que ele conseguiu convencer
quase 100 pessoas a irem com ele, a voltarem para o Brasil, e assim, marceneiros, pedreiros, ferreiros, religiosos, mas só um padre. Os padres são difíceis, né, meu santo? Ele só conseguiu convencer um padre. Era um outro padre que ia com ele, mas conseguiu vários religiosos que fossem para lá para morrer pelo Evangelho. Não é que eles estavam indo tendo uma esperança humana. Não, eles estavam indo para perder a vida por causa de Cristo, confiando de que Deus não abandonaria, que Deus não se desfaria, que Deus não faria pouco caso daquele sacrifício daqueles homens. Meus irmãos, isso aqui deve nos inspirar tanto. Isto é, quando nós, por exemplo, rezamos pela conversão de alguém, e depois de muito tempo que uma esposa reza pela conversão do seu marido, ou do marido que reza pela conversão da sua esposa, e ela diz: padre, eu conversava antes de ontem, com uma pessoa que dizia isso: padre, eu tenho rezado com uma mulher, né? Eu conversava com uma mulher que dizia: padre, eu tenho rezado há tanto tempo pelo meu marido, eu tenho feito jejum, eu tenho me sacrificado, e aparentemente parece que ele até piora. E ela me conhecia de ouvir dizer, e veio, e eu dizia: minha santa, confie, Deus não abandona e não despreza a oração de quem crê. Isto é, aquelas orações não serão perdidas. Confie em Deus. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, e o Senhor quer que todos se salvem, e o Senhor quer que o seu marido se salve mais do que você deseja a salvação dele. Então, esta confiança no amor de Deus. Se eu não confiar, se eu não tiver fé, eu não me manterei firme. Ora, se você tem rezado e se sacrificado por algo, por amor a Deus, aquilo não é perdido. Aquilo não será, Deus não fará pouco caso daquela situação, se você tem apresentado aquela situação a Deus. Então era a certeza desses homens, isto é, que nós vamos evangelizar, que nós vamos nos entregar em sacrifício, e Deus não deixará perder-se esse sacrifício, essas orações. São Padre Pio, ele dizia, né, que as almas são ganhas, são salvas com o derramamento de sangue. Isto é, de alguma maneira precisa haver um derramamento do nosso sangue para que de alguma maneira nós participemos da salvação daquela pessoa. É claro, meus santos, vocês vão dizer: mas padre, mas Jesus já não salvou a todos com o derramamento do seu sangue? Sim, mas para que os méritos de Cristo se realizem na minha vida, de alguma maneira tem que haver a minha colaboração. São Paulo mesmo fala, né? Completo na minha carne, completa o que falta na minha carne da paixão de Cristo. Então precisa haver essa colaboração. Se você quer salvar a sua família, se você é aquele que está rezando pelo seu marido, pelos seus filhos, se você está rezando pelos sacerdotes, pelos religiosos, se você está rezando pela conversão dos pecadores, de alguma maneira Deus fará você participar do sacrifício dele, do sacrifício de Cristo, e de alguma maneira você precisará derramar o seu sangue. De modo que quando o sofrimento vier, não desanime, Deus está à frente. Não perca a fé, senão você não se manterá firme. Se quando as dificuldades vierem, você se desesperar, o seu coração começar a balançar como as árvores da floresta, à força do vento, se você começar a balançar, você não se mantém firme. Mas se você, em meio à tempestade, disser: Deus está aqui,
Deus está comigo e eu não vou perder a esperança. É agora o momento da fé. Pois bem, era esse o espírito do bem-aventurado Inácio de Azevedo. E ele conseguiu convencer a muitos. Conseguiu, imagine que um dos 40 que morreram era Fernando Pérez de Godoy. Ele era primo de Santa Teresa d'Ávila. Primo dela. Foi na embarcação e quando... Não vou adiantar, segura aí. Então o primo dela estava lá na embarcação. E eles foram então. E diz que eram 3 navios. Em um navio estavam o bem-aventurado Inácio de Azevedo e os seus companheiros. E eles se separaram dos outros 2 navios que estavam indo juntamente e se encontraram com um navio de franceses protestantes, calvinistas, e que interceptaram aquele navio, entraram batendo e matando a todos eles. Inácio levou uma machadada na cabeça e disse que ele estava agarrado a um quadro de Nossa Senhora. E ele ali sangrando, e os seus irmãos que diziam: perdemos, foi em vão o nosso sacrifício. Coitadinho do Brasil, que não terá missionários, porque nós não conseguimos chegar ao Brasil, porque eles estavam ainda a meio caminho para ir evangelizar. E Inácio disse: não chorem, porque no céu nós fundaremos uma comunidade para interceder por ele. E diz mesmo a história que depois da morte desses mártires, a evangelização se tornou assim, como que mais fácil. Multiplicaram-se as conversões. Então aqui, meus santos, esta palavra aqui da primeira leitura: se não confiardes, não podereis manter-vos firmes. Eles se mantiveram firmes, eles não perderam a confiança, que mesmo em meio àquelas dificuldades, Deus estava presente. Não se desesperem, não chorem. Nós fundaremos no céu uma comunidade e Deus continuará fazendo aquilo que tem para fazer. Eles foram jogados ao mar e os 40 morreram. Tinha um irmão jesuíta que era cozinheiro, e este foi deixado vivo porque queriam usufruir dos benefícios dele na cozinha, né? Então foi esse que depois contou tudo isso que havia acontecido. Que mesmo em meio ao martírio, quando eles eram flagelados, quando davam facadas, quando batiam com ferro na sua cabeça, no seu rosto, e o bem-aventurado Inácio agarrado àquele quadro de Nossa Senhora, que mesmo quando foi jogado ao mar, ele ficou agarrado ao quadro de Nossa Senhora, afundou com o quadro. Diz que ele não tinha perdido a confiança, que mesmo em meio àquela situação de aparente desespero, Deus estava com eles. E que o sacrifício deles não seria em vão em prol da conversão do Brasil. Vocês compreendem isso, meus santos? Isto é, quando nós nos sentimos como que sozinhos, quando nos sentimos em meio a uma tribulação, quando nos sentimos espancados pelos acontecimentos da vida, não perder a fé. Aqueles homens em meio ao martírio poderiam ter a tentação de dizer: Deus não está conosco. Como você, meu santo, minha santa, tem a tentação de, quando a dificuldade visita a sua casa, a sua família, a sua saúde, a sua vida financeira, você tem a tentação de, pelo menos naquele momento, perder a sua confiança. E não houve louvor mais belo dos lábios de Inácio de Azevedo do que naquele momento, com a face ensanguentada, dizer: nós formaremos uma comunidade no céu que intercederá, que rezará pelo Brasil. O nosso sacrifício não é perdido. Que hoje, meus santos, neste dia, sim, e neste mesmo de Santa Teresa, já ia me esquecendo,
E Santa Teresa, neste momento em que eles eram martirizados e lançados ao mar, teve uma visualização. Ela viu 40 mártires coroados subindo ao céu. Ela viu seu primo sendo coroado e subindo ao céu. Então, meus santos, peçamos a Deus, neste 17 de julho de 2018, em que nós comemoramos esses mártires que já derramaram seu sangue pela evangelização no nosso país, que Deus nos conceda a fé, que Deus nos conceda uma fé firme como esta que Ele pede aqui na primeira leitura, para que confiamos em nosso Senhor, porque se nós não confiarmos, não poderemos nos manter firmes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.